Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui de Direito Previdenciário preparatório para o INSS. Então, ah, no tópico anterior, nós estudamos a respeito dos tipos de benefícios, né, previdenciários e os tipos dos beneficiários também. Seguindo aqui esse raciocínio, essa aula, né, através do concurso 0800, nós vamos aqui começar a respeito sobre regras, alíquotas e isenções, quem deve contribuir, quem não deve, quem existem possibilidades de isenção ou não. Então, nós vamos estudar sobre isso, tá? Contribuição previdenciária, regras, alíquotas, isenções e quem deve contribuir. Bom, começando aqui pelo nosso primeiro tópico, nós vamos estar ah, uma introdução sobre isso seria aquela consideração, né, que a gente tem sobre o caráter, né, contributivo que você tem na Previdência, ou seja, muitos contribuem para que aquele que necessita em dado momento de usufruir desse benefício possa fazê-lo, tá? Tem esse caráter solidário, né? Assim como a gente pode observar lá no artigo 202 da nossa Constituição Federal, e também no artigo 195. Que o 195 ele tem essa base legal a respeito do caráter contributivo da Previdência, né? Que ela diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado, Distrito Federal e município e das seguintes contribuições sociais dos empregadores, que incide sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho, receita ou faturamento e o lucro. E também a quem será também um contribuinte desse sistema previdenciário será de acordo com o inciso 2, os trabalhadores, tá? Esse é o artigo 195 da nossa Constituição Federal. Então, a partir disso, a gente pode concluir que toda a sociedade ela vai ser responsável pelo financiamento da Seguridade Social. Então, você inclui tanto os trabalhadores quanto as empresas e o próprio governo, tá bom? Nós temos nesse sistema previdenciário aqueles contribuintes que são os obrigatórios e os facultativos. Vamos seguir aqui. Ah, os contribuintes obrigatórios. Quem são esses? São pessoas que têm aquela obrigação legal de contribuir para a Previdência Social. Ou seja, a partir da atividade que eles desempenham, da natureza dela, vai atrair para eles essa obrigação de contribuir para a Previdência Social. A gente vai utilizar aqui a Lei 8.212, a Lei 8.213 e a Constituição Federal para a gente ter essa aula aqui, tá? Então, tá. Olhando aqui, quem são os segurados obrigatórios? A gente vai começar pelo empregado comum, né? Que está lá no inciso 2, né? No artigo 11 da Lei 8.213, tá? O artigo 11 é um artigo muito grande, mas a gente tem os incisos, né? Que ele vai trazer essa lista e ela traz as especificações também de cada um, é bom dar uma olhadinha, né? Para enxergar melhor esses incisos, tá bom? Mas a gente vai seguir aqui, aprofundando nele, mas aí também vocês podem fazer uma leitura individual depois também, tá? Empregado. Quem é o empregado? Que seria esse segurado obrigatório? É aquela pessoa que trabalha para um empregado de acordo com as normas da CLT, né, mediante subordinação, habitualidade e remuneração. E um exemplo disso são os trabalhadores da CLT. Então, são os trabalhadores formais, com carteira assinada e etc., um trabalhador comum, tá? Um empregado. Ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. Segundo aí, que a gente está lá no próximo inciso do artigo 11, tá?
empregado doméstico. Quem é o empregado doméstico? Aquela pessoa que presta serviço no âmbito residencial do seu patrão, do seu empregador, sem fins lucrativos, ou seja, presta ali serviços domésticos. Aí a gente tem babá, faxineiro, cozinheiro, cuidadores e etc. Tá? Também são segurados da Previdência. O contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É aquela pessoa autônoma que trabalha por conta própria, tá? Ou ele pode prestar serviço para uma empresa, mas sem o vínculo emregativo seletista, ou seja, da CLT do empregado lá, do primeiro exemplo. Então, a gente tem que advogado autônomo, pode ser um eletricista, um motorista de aplicativo, que ainda, apesar de isso estar sendo uma discussão aí nos tribunais superiores, a gente tem ele aqui ainda como um contribuinte individual, como um trabalhador autônomo ainda, tá? A gente não sabe se daqui a um tempo a gente poder usar isso como exemplo também, já que tem discussão sobre a criação de vínculo empregatício deles com as empresas. Mas até então eles estão aí nessa lista, tá? Nesse âmbito de empregados autônomos, tá bom? Então aí a gente tem, recapitulando até agora, os segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado especial. Quem é o segurado especial? É aquele trabalhador rural que exerce atividade em regime de economia familiar, tá? Sem a contratação de empregados permanentes. Por exemplo, pequenos agricultores, pescadores, artesanais e etc. são segurados especiais. Temos aí também o trabalhador avulso. Quem que é o trabalhador avulso? Que presta serviço para várias empresas, tá? Mas com intermediação de sindicato ou um órgão gestor, tá? A gente tem o exemplo que a gente sempre dá, que são os trabalhadores portuários, né? É um exemplo disso aí. Então, artigo 11 da Lei 8.213, ele vai tratar todos esses, tá? É, são segurados obrigatórios da nossa Previdência. A gente tem do inciso 1 ao 5, tá? Do artigo 11 da Lei 8.213 de 91. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, tá bom? Eles são segurados obrigatórios, ou seja, aquelas pessoas que obrigatoriamente contribuem para a Previdência Social. A gente tem agora a figura dos segurados facultativos. São facultativos que não existe obrigação, contribui se quiser, tá? Então, assim, mesmo que eles não sejam obrigados, que não tenha uma lei que vincule essa obrigação deles de contribuir, eles optam. Então, eles podem optar por contribuir para a Previdência e aí serão segurados, né? Então, exemplo aí desses são donas de casa, estudantes ou desempregados que queiram manter ali a qualidade assegurada pelo INSS. É só contribuir, é só pagar a guiazinha, tá? Aí a gente vai ter eles lá no artigo 14 da Lei 8.212, segurado facultativo maior de 14 anos de se filiar ao regime da Previdência Social mediante contribuição. Ou seja, contribuiu, está assegurado. Claro que para você gozar dos benefícios, existem que a gente viu na outra aula, a questão da carência, né? Cada benefício tem sua carência, tem seu prazo ali de contribuição mínimo para que você possa começar a usufruir do benefício, tá bom? Nós temos aqui também os empregadores. Os empregadores também têm a obrigação de contribuir para a Previdência, tá? Porque eles também são financiadores, assim como governo é, né? O financiador também da Previdência, assim como a gente viu. Então, assim, eles recolhem a contribuição, né, dos seus empregados e repassam a INSS, é assim que funciona, tá? Então, tem uma contribuição de 20%, né, sobre a folha de salários. Então, é a forma de contribuição também dos empregadores, tá? Que podem contribuir tanto sobre a folha de salário, quanto sobre sua receita e faturamento, sobre seu lucro, tá? São as formas de contribuição do patrão, do empregador, da empresa ao regime de previdência social, tá bom? Seguindo aqui para o próximo tópico, a gente vai chegar aqui em regras e alíquotas, tá? A contribuição do empregado, ela é calculada de acordo com a faixa salarial progressiva, tá? A gente tem a Emenda Constitucional 103 de 2019, que eu trouxe um exemplo de uma tabela de 2024 para a gente ter uma ideia sobre a porcentagem de contribuição, tá?
como ela é progressiva. Então, se você recebe um salário de até 1.320, 7,5%, de 1.320 a 2.500 a 31,29, 9%. Então, a alíquota, vocês lembram lá atrás, no princípio que a gente viu, que a sua contribuição ela precisa ser proporcional ao quanto que você recebe, porque o seu benefício também vai ser proporcional. Então, se você recebe um salário maior, é justo que você contribua com a quantidade maior. Se você recebe um salário menor, você vai contribuir de acordo com o seu salário. Ela é progressiva, tá? Então, eu trouxe aí a alíquota do trabalho do trabalhador comum, tá? Do contribuinte facultativo e do segurado especial também, tá? A gente vai seguindo aqui, a gente vai chegar num tópico muito interessante que ele cai muito, tá? Isso é cobrado muito nas avaliações, que aqui eu continuo, tá? Sobre a questão da contribuição patronal, tá? Do empregador. Então, vamos lá. Sobre isenções e reduções. São casos em que ah, você não é obrigado, né, que você é isento de contribuir para a Previdência Social, ou casos em que você contribui de valor a menor, tá? A gente começa aqui no primeiro tópico, falando sobre os segurados facultativos de baixa renda, ou seja, eles não constituem aquele segurado obrigatório, né? É um segurado facultativo, mas ele é de baixa renda. Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas precisam estar inscritas no CadÚnico, elas podem contribuir com o valor de 5% sobre o salário mínimo vigente, tá? E temos também as entidades beneficentes também, tá? Que o que que são? São entidades que elas atendem a requisitos legais que trazem a elas essa particularidade da isenção, tá? Que atrai para elas a possibilidade de serem isentas do pagamento, tá bom? Então, assim, a nossa legislação, ela prevê situações em que alguns contribuintes ou entidades, elas recebem esse benefício de isenção, né, da contribuição. E isso acontece para quê? Basicamente, para promover uma justiça social e incentivar alguns setores específicos a proteger vulneráveis. Então, a gente tem, por exemplo, essas entidades que eu comentei de assistência social, são aquelas entidades beneficentes que elas atendem alguns requisitos da legislação. Isso vai atrair para elas essa isenção de algumas das contribuições previdenciárias. E aquela que incide sobre a folha de salário dos seus empregados, tá? Ela visa o quê? Fomentar, a incentivar o trabalho filantrópico de alguma forma, para beneficiar a população vulnerável. Então, vamos lá. Requisitos para essa isenção. Eu trouxe aqui para a gente, ah, aqui os requisitos para essa isenção. Essa entidade filantrópica, ela deve ser reconhecida como beneficente de assistência social, tá? Precisa ter esse reconhecimento. Ela precisa prestar atendimentos e serviços gratuitos, contínuos e relevantes à comunidade. Então, prestar serviço gratuito, contínuo e relevante para a comunidade, principalmente em áreas como saúde, educação, assistência social. Lazer também, tá? Educação também, como eu já disse. E ela tem que comprovar que esses recursos dos quais ela está isenta serão usados integralmente para suas finalidades institucionais. Ou seja, eu estou isenta de recolher. Essa minha entidade aqui está isenta de recolher. Então, eu tenho que comprovar que eu estou pegando este valor, que seria do recolhimento da Previdência Social, e eu estou investindo na atividade de fim social da minha empresa filantrópica, tá? Então, se eu concedo à sociedade um serviço de educação gratuita, com fim totalmente filantrópico, eu tenho que provar que essa isenção que eu tenho de contribuição previdenciária, ela está sendo direcionada para essa minha atividade de fim.
tá bom? Então, voltando aqui, requisitos para isenção quando se é entidade beneficente de assistência social reconhecida, tá? A atividade beneficente dela, prestar serviço gratuito e relevante à comunidade, e também deve comprovar que esses recursos dos quais ela está isenta estão sendo direcionados para a atividade fim dela, o bem da sociedade. Base legal para isso, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. São isentas da contribuição para a Seguridade Social entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, essas exigências que eu acabei de ler, que também está lá na Lei Complementar 187 de 2021, tá? Lá você vai ver todos os critérios específicos para a manutenção de uma entidade beneficente, tá bom? A outra possibilidade de isenção, exportação de produção rural, ou seja, produtor rural e segurados especiais, aqueles que nós vimos lá atrás, que exportam diretamente a produção, eles estão isentos de contribuição sobre a receita de comercialização. Ou seja, essa isenção, ela funciona para estimular a competitividade no mercado internacional. Daí a gente tem lá no artigo 95, aí, o parágrafo 8º o parágrafo 7º fala das entidades beneficentes, e o parágrafo 8º fala da contribuição social do empregador, de empresa e entidade, a ela equiparada, incidirá sobre a receita ou faturamento, salvo no caso de exportação, tá bom? Outro caso de uma isenção, a gente tem a galera do MEI, tá? O microempreendedor individual, quem tem MEI. Eles têm um regime especial de contribuição previdenciária. Então, eles pagam uma alíquota reduzida, tá? Mas eles são isentos de outras contribuições sociais aplicadas a empresas maiores. Isso é o quê? Incentivo, tá? Incentivo. Lei 123 de 2006, que é a lei da MEI, né, do microempreendedor individual, lá vai tratar sobre isso, tá bom? É, é importante anotar isso aí, tá bom? Ah, seguindo aqui, eu fiz uma tabela com toda a legislação sobre a isenção e a redução, tá? Se vocês quiserem anotar essa tabelinha aí. Agora a gente vai tratar sobre as reduções. Eu vou deixar a tabela enquanto eu vou explicando, tá bom? Que eu cito esses artigos. A gente tratou aqui sobre os casos de isenção, né? Agora a gente traz o caso de redução. Tem casos em que existe a redução da alíquota, tá? De cobrança de contribuição desse benefício. Bom, exemplo das reduções. Vocês se lembram que a gente estudou agora há pouco sobre aqueles segurados que são os facultativos? Por exemplo, a pessoa está desempregada e ela contribui para a Previdência para ela manter a condição dela de segurado. Se ela está empregada, ela é de baixa renda, ou seja, é beneficiária de um CadÚnico, por exemplo, aí ela tem uma redução do valor que ela contribui. Ou seja, a, essa situação, o fato dele ser de baixa renda, vai reduzir a alíquota dele, por exemplo, para 5% do salário mínimo, entendeu? Então, quais são os requisitos para você se enquadrar nisso? Não ter renda de nenhuma natureza, você está realmente desempregada, não tem nenhuma renda, tá? Está inscrito no CadÚnico, tá bom? E renda mensal de até 2 salários mínimos por família, entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas podem ser, apesar de não terem um vínculo empregatício que vai recair sobre elas aquela obrigação, elas podem ser contribuintes facultativos desde que se encaixem nesses requisitos, tá? E aí estarão seguradas, entende? Estarão seguradas no sentido a- de receber aqueles benefícios que nós estudamos. Pode ser um benefício por incapacidade, pode ser uma aposentadoria, pode ser uma pensão por morte devido aos dependentes, um auxílio reclusão, auxílio maternidade, ou seja, você vai estar coberto, né? É, então, isso a gente vai ver lá no artigo 21 da 8.212, tá? Parágrafo 2º, vou ler para vocês aqui. O segurado que está bem aqui, ó, na nossa tabela, aqui, ó, tá? Lei 8.212, o artigo 21, parágrafo 2º. A gente vai ler ele aqui. O segurado facultativo sem renda própria, olha só,
que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, poderá contribuir com 5% sobre o limite mensal, sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição, tá bom? Agora a gente vai aqui para uma outra categoria que pode ter a redução, que é o microempreendedor individual. A gente tem a questão lá de isenção, que eles são isentos de algumas, tá? Está lá na lei do microempreendedor individual, que é a lei 123 de 2026, de 2006, desculpa. Lei 123 de 2006. E eles têm não só a isenção, eles também têm casos de redução. Por isso que muitas vezes o microempreendedor, isso serve como uma forma de incentivo mesmo, né? Então vamos lá. O microempreendedor individual, é, ele pode ter a alíquota dele reduzida também, porque ele vai recolher impostos simbólicos, tá? Como eu disse anteriormente, é uma forma de incentivo, tá? O microempresário. E isso serve para que o trabalhador autônomo também tenha, o microempreendedor individual também tenha uma proteção previdenciária, e isso não lese tanto ao patrimônio dele, porque ele não tem condições de contribuir da mesma forma de uma empresa maior, de uma empresa grande, né? O microempreendedor individual é um empreendedor pequeno, e muitas vezes a sua renda provém apenas do seu trabalho, mas tem casos que nem sequer funcionário a pessoa consegue ter, né? É, então, aí a gente vai aqui, ó. O artigo 18 da Lei 123 de 2006, ele diz o seguinte, que é a Lei do Microempreendedor Individual. O microempreendedor individual contribuirá 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Entenderam? Bem interessante, né? Isso é para o quê? Para que ele continue segurado, tá? Ah, esses segurados individuais, a gente tem aqui também, como vocês podem ver também aqui, ó, o plano simplificado, que vai trazer contribuição reduzida. O que que vem a ser isso, tá? Os segurados individuais e os facultativos, eles podem optar por contribuir com a alíquota reduzida, né, sobre o salário mínimo. Só que essa escolha vai limitar ele ao direito de aposentadoria por idade, ou seja, ele não vai ter acesso a outro tipo de aposentadoria, tá? Isso a gente vai ver lá na Lei 8.212, no artigo 21, parágrafo 1º. A alíquota de contribuição será reduzida para 11% sobre o limite mínimo mensal de salário de contribuição para os segurados que optarem pelo plano simplificado, tá? Ou seja, você tem a redução, mas aí você perde a opção de aposentadoria diferente, tá bom? Outro caso de redução dessa alíquota. O produtor rural, pessoa física e não jurídica, tá? O produtor rural, que é pessoa física, ou seja, ele comercializa sua produção, ele tem o direito de contribuir com uma alíquota reduzida, tá? 1,5%, tá? Sobre o valor bruto da receita. Artigo 25, inciso 1º da Lei 8.212 de 91. A contribuição do produtor rural, pessoa física, será de 1,2% sobre a receita da comercialização do produto rural, né? Bastante interessante. Isso aí são os casos importantíssimos, tanto de redução quanto de isenção da contribuição para a Previdência, ou seja, são casos em que você continua coberto, né? Mas que a lei permite, a lei autoriza que ou você não contribua ou que você contribua com uma alíquota reduzida, tá? Com o objetivo, tá bom? Agora, a gente vai aqui para a questão da penalidade pelo não recolhimento. Por ser um recolhimento de caráter obrigatório, a, o, su- o seu- sua não contribuição, ela vai trazer penalidades, tá? Ou seja, são casos em que o empregador, ele desconta da folha de pagamento do empregado, a alíquota, tá? Que se desconta dele, e não repassa o INSS. Ou simplesmente não recolhe, e não paga o INSS a alíquota que ele precisa pagar, tá? Isso aí constitui crime, tá bom? Tá lá no artigo 68A do nosso Código Penal.
deixar de repassar a Previdência Social, contribuição recolhida dos segurados no prazo legal, no prazo e forma legal ou convencional, tá? Então, isso aí pode gerar multas, tá? E, e também a gente cai aí no crime de apropriação indébita previdenciária, tá bom? Então, gente, a gente conseguir compreender de forma correta, de forma limpa, né, a respeito sobre a, os que são responsáveis, sobre todo o sistema previdenciário, é necessário que a gente passe por esses requisitos que nós passamos até agora, né, que foram introdução, os princípios, quem são os contribuintes, as alíquotas, isenções, reduções, os tipos de benefício. Então, até aqui eu creio que a gente conseguiu ter uma ideia bacana. Então, a gente segue aqui até o próximo tópico, tá bom? Até lá.